Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero convidar você para refletir comigo sobre um texto bíblico e uma história muito conhecida da Bíblia. É sobre a história do livro de Êxodo, que vai falar sobre o povo que estava cativo no Egito. E agora Deus vem libertar esse povo. Mas antes, eu quero pedir para você a curtir os nossos vídeos, a compartilhar e, se possível, se inscreva no nosso canal, para que nós venhamos atingir mais pessoas e mais vidas e o nome de Jesus ser glorificado através dos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de Êxodo. E o livro de Êxodo vai contar a história de um povo que estava cativo no Egito, sendo escravo no Egito. E por muitos anos esse povo ficou 400 anos cativos. E muito tempo esse povo se questionava quando que Deus vai nos libertar, porque havia uma promessa sobre aquele povo. Havia uma promessa sobre o povo de Israel que estava cativo. E eles começam, em meio às dificuldades, em meio à escravidão, em meio aos trabalhos árduos, eles se questionavam. E um dia, eles se lembraram e clamaram a Deus. Se lembraram da promessa que Deus havia feito. Então Deus ouve aquele povo. E agora Deus manda um libertador para aquele povo. E o libertador nada mais é do que Moisés. Moisés nasce num contexto onde Faraó mandou matar várias crianças naquela época. E a sua mãe, com medo de perder Moisés, ela coloca Moisés num cesto e coloca no rio Nilo. E Deus é tão maravilhoso, tão detalhista nas suas histórias, que Deus cuida de Moisés usando a filha de Faraó. A filha de Faraó encontra Moisés navegando sobre o rio Nilo dentro de um cesto. Então ela toma para si, para cuidar de Moisés. E olha só como que Deus trabalha nos detalhes. O nosso Deus é um Deus grande. Então essa mulher, ela cuida desse menino. Ele estava recém-nascido, precisava da sua mãe para tratá-lo. Então a filha de Faraó manda chamar uma serva para cuidar de Moisés. Essa serva chega, ela vê que é Moisés, o seu filho. E então a filha de Faraó manda com que ela cuide de Moisés. Olha só como é maravilhoso. A mãe que tinha medo de perder, colocou ele no rio Nilo. E Deus usou a filha de Faraó para que ela não perdesse Moisés, para que ela ainda continuasse cuidando dele. E foi isso que aconteceu. Moisés vai crescendo e a sua mãe cuidando dele. Só que Moisés ele tem ensinamentos sobre o povo egípcio, porque ele cresce nos ensinamentos da filha de Faraó. Então ele conhece tudo. E um certo dia, ele assassina um homem egípcio que estava batendo em um israelita que era escravo naquela época. E então ele foge para o deserto. E quando ele foge para o deserto, nada mais, nada menos do que o deserto seria o lugar apropriado para que Moisés se encontrasse com Deus. Moisés um certo dia estava andando e ele vê uma sarça ardente que queimava e não se consumia. E então ele se aproxima da sarça. E quando ele se aproxima, uma voz brada e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. E então Moisés tira suas sandálias e se prostra diante daquela voz. E aquela voz fez uma promessa para Moisés, que ele seria o libertador do povo que estava cativo no Egito. E então Moisés vive tudo aquilo que Deus prometeu para ele. E agora ele é usado para tirar o povo do Egito. E nessa tirada do povo do Egito, que Deus usa Moisés, dentre tantas coisas que Deus fez, agora Deus está cuidando de um povo de dia e de noite. E nada falta para aquele povo. Mas eu queria que você parasse alguns minutos para refletir. Eles estavam num contexto desfavorável, totalmente desfavorável. Mas é exatamente nesse lugar que Deus ama trabalhar. Em lugares desfavoráveis, em climas desfavoráveis,
quando tudo parece dar errado ou quando todas as circunstâncias te levam para um caminho que parece que vai dar tudo errado, aparece Deus com a sua mão forte e te livra de dia e de noite e te coloca no meio de uma promessa. Hoje eu queria refletir com você. Aquilo que você está vivendo é onde Deus escreveu para você. Eu quero te dizer, através desse vídeo, que independente do deserto que você está, independente da situação que você esteja vivendo, Deus está sobre ela. Não importa se está tudo desfavorável, se está tudo dando errado. Existe um Deus que quer escrever a tua história, que já tem uma história preparada para você. Basta você acreditar, confiar em Deus. E eu creio que tudo Ele fará. E foi assim que aconteceu com Moisés. Ele foi obediente quando escutou aquela voz. Tudo que Deus ordenou, ele fez. Então ele conduziu o povo à terra prometida, ainda que ele não entrasse. Mas ele foi o libertador, aquele que tirou o povo da escravidão e levou à terra prometida. Hoje eu queria que você refletisse quem você era, aonde Deus já te tirou de uma vida de escravidão, escravidão do pecado, escravidão das suas próprias vontades. E agora você está no lugar onde Deus te colocou. E se Deus te colocou nesse lugar, é para você viver coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande. E eu queria compartilhar essa palavra ao seu coração. Permita Deus entrar na sua vida. Permita Deus te tirar desse deserto, porque eu creio que as promessas dele se cumprirão na sua vida. Às vezes você olha para trás e parece ser tão difícil viver as promessas. Às vezes você olha para trás e lembra de promessas que o Senhor lhe fez e hoje você está sem esperança. Mas eu quero dizer para você que Deus é a esperança, que Jesus veio a esse mundo para nos dar esperança quando se entregou naquela cruz. E hoje, esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele é o mesmo que te fez a promessa. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele há de cumprir. Basta com que você se entregue, basta que você confie, e no mais, ele vai fazer. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você que parou para ver esse vídeo, eu também queria dizer que nós conseguimos uma patrocinadora para os nossos vídeos. E o nome da patrocinadora é Rocket Trip Viagens. Se caso você precisar viajar, entre em contato, nós vamos deixar o link na descrição e você vai ter um belo desconto.